Tudo bem, turma? Joia? Agora que vocês já estão experts, né, nessas definições de circuito elétrico e de circuitos resistivos, nós vamos fazer alguns exemplos aqui, né, sobre análise de circuitos resistivos, tá? Algumas soluções. E aqui, na verdade, é mais uma revisão a respeito do que vocês viram no ensino médio, tá? Então, primeiramente, circuito série, né? Vocês aprenderam lá que um circuito ele é considerado série quando todos os elementos do circuito estão conectados em série, ou seja, a saída de um elemento na entrada do outro e assim sucessivamente, de forma que a corrente que flui no circuito e que passa através dos elementos é sempre a mesma. Então a corrente que sai da fonte é igual à corrente que passa no resistor 1, que é igual à corrente que passa no resistor 2. E de fato você observa que ele fecha um caminho único para essa corrente. Aqui no item B eu tenho um exemplo do que não seria um circuito série. Então perceba que a corrente que flui em um resistor, ela se divide aqui para o resistor 2 e para o 3. Então essas correntes aqui não são as mesmas e por esse motivo o circuito não está série. Como resolver problemas envolvendo circuito série? Através de resistência equivalente. E aí vocês aprenderam que a resistência equivalente de um circuito série vai ser o quê? A simples soma das resistências individuais de cada resistor. Então, o R equivalente vai ser R1 mais R2 mais R3 mais até o enésimo resistor naquele circuito série. Ok? Aqui nós temos um exemplo de solução de circuito série. Então eu tenho aqui um circuito dado, formado por uma fonte e três resistores. Uma fonte que alimenta o circuito com 20 volts, o resistor R1 2 ohms, R2 1 ohm e R3 5 ohms. Então como resolver aqui? O primeiro passo é calcular a resistência equivalente, que vai ser quem? Resistência equivalente igual à soma de R1 mais R2 mais R3. Vai ser 2 mais 1 mais 5, totalizando 8 ohms. Feito isso, o que eu posso calcular? A corrente resultante no meu circuito. Então, pela lei de Ohm, V é igual a RI, logo o I vai ser V sobre R. Então, vai ser a tensão da fonte, 20 volts, sobre a resistência do circuito, 8 ohms, totalizando 2,5 amperes. A partir daí, eu conhecendo o valor do resistor e sabendo a corrente que flui pelo circuito, eu posso calcular a queda de tensão em cada resistor. E vai sair dada por quem? Lei de Ohm simples. Resistência 1 vezes a corrente. Então, 2 ohms vezes 2,5 amperes, 5 volts. Queda de tensão no resistor 1. No resistor 2, 1 ohm e 2,5 amperes, 2,5 volts. Essa é a queda de tensão no resistor 2. E no 3, 5 ohms vezes 2,5 amperes, então 12,5 volts. Queda de tensão no resistor 3. Para tirar a prova, o que eu posso fazer? A soma das quedas de tensão sobre os resistores precisa ser igual à tensão da fonte. Percebam que 12,5 mais 2,5, 15, mais 5, 20. 20 volts, que é igual à tensão da fonte. Eu também posso calcular quem? A potência dissipada nesses resistores, tá? A potência é dada por quem? Tensão vezes corrente. Agora que vocês calcularam as quedas de tensão em cada resistor e a corrente que passa em cada um, você pode fazer esse cálculo, ok? Então, nesse caso aqui, como é que ficaria? Tensão 5 volts vezes 2,5 amperes, 12,5 watts a potência dissipada no resistor 1. O que significa essa potência dissipada? É o quanto de energia está sendo perdido na forma de calor, certo? Poderia calcular também usando a relação de RI ao quadrado. Posso usar essa relação. Então, o resistor 2 ele usou 1 ohm vezes 2,5 amperes ao quadrado, deu 6,25 watts. Posso usar também a relação P igual a V ao quadrado sobre R. E aí eu teria 12,5 volts ao quadrado dividido por 5 aqui, que é a potência do resistor 3, 31,25 watts.
Ao fazer o produto 20 volts vezes a corrente 2,5 amperes, eu tenho a potência total da fonte, que daria ali algo em torno de 40, 50 watts. Eu posso tirar a prova disso? Posso. A soma das quedas de tensão sobre os resistores tem que ser igual à potência da fonte. Então, nesse caso aqui, 31,25 mais 12,5 daria 43,75, mais 6,25 daria 50 watts. Então, a resposta bate. Olha lá, você percebe que confere o resultado. Qual é a outra forma de associação que vocês conhecem? Resistor em paralelo. O que é uma resistência em paralelo? É quando dois ou mais elementos, ramos ou circuitos estão conectados em paralelos através de dois pontos comuns, um nó A e um nó B. Então perceba aqui que eu tenho três elementos, cujo o nó de entrada é comum, é o nó A, e o nó de saída é comum, é o nó B. A corrente que vem nesse circuito, quando ela chega nesse nó A, ela se divide. Vem uma parte para cada elemento do circuito. Então ela se divide, depois ela se une novamente na saída do nó B. E aí ela retorna para a fonte. A solução desse circuito também é através do cálculo de resistência equivalente, só que nesse caso aqui a resistência equivalente vai ser o quê? 1 sobre o inverso das diversas resistências, ou seja, 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais até 1 sobre a resistência da enésima resistência do circuito. Quando são somente dois resistores em paralelo, você já tem aquela regrinha do produto pela soma. Então, resistência equivalente de dois resistores vai ser o quê? O produto de R1 e R2 sobre R1 mais R2, tá? Se por um acaso as resistências forem as mesmas, forem idênticas, você pode usar essa equação aqui, que a resistência equivalente vai ser o quê? A resistência de um resistor dividido pela quantidade de resistores iguais em paralelo. E aqui eu tenho um exemplo de solução de circuito paralelo. Então eu tenho aqui uma fonte que fornece 27 volts. Percebam que nós temos duas resistências em paralelo. Como que eu sei que está em paralelo? O nó de entrada é comum e o nó de saída das resistências é comum. Então a corrente que vem da fonte, ela chega no nó 1, se divide, parte vai para a resistência 1, parte vai para a resistência 2, depois ela se une novamente no nó 2 e volta para a fonte. Como que eu poderia solucionar este circuito? Fazendo resistência equivalente. Uma outra forma de você visualizar é pelas polaridades. Percebam olha lá, o polo positivo da fonte, polo positivo do resistor 1, polo positivo do resistor 2. Então esse aqui forma o nó 1. Polo negativo da fonte, polo negativo do resistor 1, polo negativo do resistor 2. Isso aqui forma o nó 2. Nesse caso aqui, então, como que vai ficar a resistência equivalente? Como é apenas dois resistores, eu vou usar a regrinha do produto pela soma. R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, produto pela soma. Então, 9 vezes 18 dividido por 9 mais 18 vai dar 162 dividido por 27 igual a 6 ohms. Feito isso, eu aplico lei de Ohm. Então, V é igual a RI, logo I vai ser V sobre R, 27 volts dividido por 6, que vai dar uma corrente de 4,5 amperes. Só que perceba, essa é a corrente que sai da fonte, mas essa corrente vai se dividir. Qual que vai ser a corrente em cada resistor? Aí nós vamos calcular ela. Se eu sei que as minhas resistências estão em paralelo com a fonte, eu sei que a tensão sobre cada resistor é a mesma da fonte. E a tensão sobre R1 é igual a 27 volts e a tensão sobre R2 é igual a 27 volts também. Então, nesse caso, I1 vai ser quem? V1 sobre R1, que é igual a 27 sobre 9 ohms, vai dar 3 amperes. I2 vai ser quem? V2 sobre R2, que vai ser a tensão da fonte sobre R2, que vai dar igual a 27 sobre 18, que é igual a 1,5 ampere. Perceba que a soma de 1 mais I2 vai dar o quê? A corrente da fonte. 3 mais 1,5 igual a
4 amperes. Além disso, o que nós podemos fazer também? Calcular as potências. Eu posso usar V vezes I para calcular a potência. Então, 27 volts vezes 3 amperes no resistor 1, calcula a potência dele, dissipada nele. No resistor 2, tensão vezes corrente, 27 vezes 1,5, calcula a potência dissipada no resistor 2. E a soma dos dois vai me dar quem? A potência total, que é a potência da fonte. Se você quiser tirar a prova, basta multiplicar a tensão da fonte vezes o 4,5 ampere que você chega na mesma potência, ok? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu aguardo vocês para o próximo bloco. Até lá!